Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema que é muito comum na sociedade que a gente vive atual, que é a ansiedade. Você sabia que a ansiedade ela pode ser patológica ou até mesmo ela se transformar num problema maior para aquelas pessoas que não conseguem um controle dela? Então não perca esse vídeo. Hoje a gente vai estar batendo um papo com a psicóloga Alessandra Dato. Seja bem-vinda, Alessandra. Bom dia, prazer. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E hoje a Alessandra vai estar nos explicando quais são os transtornos que a ansiedade pode causar e o que é uma ansiedade patológica ou não patológica. Alessandra, primeiramente se apresente para que a gente te conheça um pouquinho. Agradeço o convite, né, por estar para participar e explicar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, por mais que às vezes seja algo muito comum, né, que a gente costuma muito falar sobre estou ansioso, né, mas as pessoas de fato não sabem o que é ansiedade, o que é normal, o que não é normal, né, de estar se preocupando. Então, meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Paulista e também sou neuropsicóloga e trabalho com essas duas funções, né? Fazer avaliação de pessoas que têm algum transtorno, dificuldade de aprendizagem, demência, e trabalho muito com atendimento psicológico e sou especialista na terapia cognitiva comportamental, que tem como posso dizer, bastante conhecimento nessa área da ansiedade, que auxilia bastante, né, de uma maneira muito prática, com pacientes que têm transtorno de ansiedade. Para você que quer conhecer um pouquinho mais da Alessandra, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, o link do Instagram dela. Com certeza você vai adorar. Não perca aqui no link na descrição do vídeo o Instagram dessa psicóloga que vai estar conversando com a gente sobre ansiedade. Alessandra, primeira coisa, o que é ansiedade? A gente pode começar falando um pouquinho sobre o medo, né? O medo, ela vem da ansiedade, né? Na verdade, o contrário, desculpa. A gente tem medo e por isso a gente fica ansioso. Então, quando a gente tem medo, qual que é o nosso comportamento? De fugir. A ansiedade tem a ver com medos, preocupações excessivas. Então, pessoas que acabam se preocupando demais, tem aquele medo exagerado com relação às coisas, acaba catastrofizando as situações, né? E isso vai gerando cada vez mais medo e cada vez mais ansiedade. Então, a ideia do ansioso é controlar o ambiente. Então, ele tem a ideia, né, distorcida. Quanto mais eu controlo, mais eu imagino o que pode acontecer, eu vou me precaver com relação àquela situação, e aí eu não vou ficar preocupado. Só que, na verdade, acaba ocorrendo o contrário, porque quanto mais eu penso nas situações que podem ocorrer, que podem ser várias, né? Tudo tem coisas ruins na nossa vida. Vou atravessar a rua, eu posso ser atropelado. Se eu vou fazer alguma coisa, e se eu pensar em alguma coisa, vou fazer uma prova, se eu não estudar, eu posso tirar nota ruim. Então, tudo pode acontecer, né, de negativo. E o ansioso tende a ter a ideia de quanto mais eu me preocupo, menos eu vou ficar, eu vou lidar com a situação, e só que não. Né? Então, assim, quem é muito, se preocupa demais, começa a se tornar ansioso. E não necessariamente, né, a preocupação é algo ruim. Nós precisamos nos preocupar mesmo, justamente sobre essas questões que eu acabei de falar. É importante você se preocupar para estudar, senão você pode tirar de fato uma nota ruim. Eu tenho que olhar a rua antes de atravessar. Mas, por exemplo, por mais que eu estude, né, por mais que eu olhe a rua antes de atravessar, eu ainda tenho uma preocupação de, será que eu estudei suficiente? E se eu não conseguir tirar a nota? E se o professor fazer uma pergunta que eu não sei? E aí, esses tipos de pensamento que o ansioso acaba tendo, né, vai gerando cada vez mais preocupações excessivas que não fazem sentido, porque se eu estudei, geralmente eu vou tirar uma nota boa. Se eu fiz as coisas de uma maneira adequada, eu vou conseguir desempenhar bem o meu papel. Então não faz sentido eu me preocupar. Só que o ansioso não para pensar nisso, ele só se preocupa.
tentando controlar. Sim, importante isso que você está falando, a questão do falso controle, falsa ideia de controle da situação. Tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Muitas coisas. E isso acaba sendo um sofrimento, às vezes, muito intenso para quem sofre de uma ansiedade mais grave, né? E por isso que eu gostaria que você nos explicasse, assim, o que é uma ansiedade que a gente pode chamar, entre aspas, de normal e uma ansiedade patológica. Tá. A ansiedade normal é eu me preocupar com as coisas da rotina da vida, né? Eu preciso trabalhar, preciso comprar alguma coisa, preciso pagar conta, né? Tenho que fazer alguma atividade, amanhã eu tenho que levar meu filho. Então, assim, são preocupações normais do dia a dia, né? Nada que não saia da normalidade. O que começa a sair fora da normalidade? Eu ter preocupações que não fazem sentido. Lidar com a ideia de perfeccionismo. Então, eu tenho que fazer tudo muito perfeito, eu não posso errar, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com perfeição. Então, quando ele começa a ter muitas preocupações, acaba indo tendo alguns sintomas. Então, quando a gente percebe que está tendo muitas preocupações excessivas, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está se preocupando excessivamente, mas acaba tendo alguns sinais, né, no corpo, principalmente. Então, problemas digestivos, né, medo de pegar uma doença, por exemplo. Então, se eu fizer tal coisa, eu posso ficar doente. Agora eu espirrei, né, então, será que eu vou ficar doente? Se eu tossir, né, eu engasguei com alguma coisa, aí se essa comida for para o lugar errado, por exemplo. Então, assim, são preocupações que não fazem muito sentido, porque todo mundo engasga, né, em algum momento. Não necessariamente isso é um problema. E para que você consiga entender se aquilo que eu estou sentindo é normal, não é normal, há quanto tempo que eu estou sentindo isso, para daí eu procurar ajuda. É importante, porque às vezes essa ansiedade, principalmente a patológica, ela pode causar uma série de danos para o ser humano, né? E hoje a gente não vai conseguir falar de síndrome do pânico, mas em um outro vídeo a gente vai falar também que também é algo diferente da ansiedade. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno da ansiedade generalizada. Você já ouviu falar? Popularmente aqui na psicologia a gente chama de TAG. O que é esse transtorno, Alessandra? O transtorno da ansiedade generalizada, como o nome já diz, ela é generalista, né? Ela não tem especificidade, ela não está específico algum medo. Então, porque tem a ansiedade, a fobia social, é um tipo de ansiedade, mas é uma fobia, medo das relações e ficar em público. A ansiedade não necessariamente tem ansiedade generalizada, não está relacionada a algo específico, mas a algo generalista, né? Então, eu posso ter medo de qualquer coisa. Medo quando eu vou fazer uma prova, eu ficar muito ansioso. Medo de uma apresentação, né, escolar. Medo do trabalho, se eu for me desempenhar um bom papel. Medo de levar meu filho na escola. Medo de dirigir. Então, todos esses medos vai gerando ansiedade. Então, você vê que são medos irrealistas, que não fazem sentido, porque a pessoa não perde esse controle, né? É só uma ideia interna. Certo, então seria assim como uma imaginação, um sofrimento imaginatório, onde a pessoa não necessariamente, vamos supor, ela tem esse medo de dirigir, de aprender a dirigir, mas ela nunca nem sofreu um acidente de carro, ela nunca nem presenciou nada, algo traumático que justificasse esse medo. Seria isso? Isso, exatamente. Claro, existem acidentes, né? Então, tudo que a gente imaginar que a gente vai fazer, já aconteceu algo ruim. Então tá, eu vou dirigir? Tem pessoas que já sofreram um acidente, mas não necessariamente ela sofreu, mas ela sempre imagina algo de pior. Então, se eu imagino algo de pior, eu acho que pode acontecer. E para não acontecer, eu não faço. Então, essa ansiedade vai limitando a pessoa de fazer as atividades da vida diária. Até mesmo com relação ao trabalho.
Eu posso estar desempenhando um bom papel e meu chefe querer me promover, mas se ele me promover, eu vou começar a ter que fazer palestras. E se eu tenho medo de palestra, de falar em público? Então eu não quero. Então, de repente, essa pessoa acaba se boicotando também. Por quê? Pelo medo de, né, enfrentar, porque eu posso falar em público, se eu falar em público eu vou passar vergonha, né, eu posso gaguejar, as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, eu não sei falar em público. Então começa a criar, imaginar um cenário bem catastrófico, com medo de que aquilo é a pior coisa do mundo. Então não. Então o que acontece? Eu deixo de ser promovido. Porque eu tenho por medo de que algo ruim possa acontecer, né? Essa ansiedade, o medo do pior. Então, eu tenho medo do pior, para evitar o medo do pior, eu não faço. Uhum. É como se fosse uma Só autossabotagem. que isso vai gerando cada vez mais ansiedade, porque ela vai se sentindo mal. Daí começa a vir a ideia de incapacidade, a ideia de baixa autoestima também, porque eu não consigo fazer as coisas direito. Então, a ansiedade vai gerando uma série de outras questões no indivíduo que ele vai perdendo o controle daquela situação e vai se sentindo cada vez pior. Porque não é só a ansiedade em si, né? Isso vai gerando outros sentimentos ruins e negativos com relação a ele mesmo, que faz com que ele deixe de ter uma qualidade de vida, né? E ser feliz com relação ao que ele vive, né? E enfrentar esses medos que são naturais. Com certeza. Doutora Alessandra, a gente agradece a sua primeira entrevista aqui no canal. A gente, na próxima entrevista, ainda vai estar conversando sobre quais prejuízos cognitivos, comportamentais que esse transtorno de ansiedade generalizada pode causar e como a psicologia pode ajudar no combate ao excesso, a essa ansiedade patológica. Não perca o próximo vídeo que está por vir. Alessandra, obrigada. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Imagina, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.